O tema, né, da nossa noite começa pelo princípio do duplo grau de jurisdição, porque para falar em dialeticidade, né, evidentemente que a gente precisa falar no núcleo duro do devido processo legal. Tá? É isso, é isso. Tá? É, e para falar em recurso de apelação, a gente também não pode esquecer que o recurso ele é da sentença. Então, realmente, o princípio da dialeticidade ele trabalha com a gente, Herei, que eu preciso me concentrar na sentença. Eu preciso me concentrar nesse momento aqui na decisão final. Para fins do princípio da dialeticidade. Não que não tenham outros elementos, e a gente vai fazer o recurso super completo, né? No final. Mas o princípio da dialeticidade, então, ele vai trabalhar com não conhecimento do recurso com base no artigo 1010, inciso 2. Justamente aqui, fazendo menção que a exposição dos fatos, a exposição do direito e o enfrentamento da decisão guerreada, o enfrentamento, né, da sentença que precisa ser feito expressamente pelo recurso de apelação. Então aqui, pessoal, há um elemento aqui importante do recurso de apelação, que é saber o que eu estou enfrentando e delimitar o que eu estou enfrentando. Delimitar o que eu estou enfrentando. E aqui eu faço uma diferenciação quando a sentença ela é parcial procedente para uma sentença de improcedência, tá? Por quê? Porque tu precisa, primeiro, me parece, contar a história do processo. Isso a gente fez na terça-feira, que a gente acabou lançando algumas peças aí no grupo hoje, 2, né? Em que eu gosto de primeiro ponto da apelação, contar todo o processo da exposição. Eu conto toda a história e é importante delimitar, muitas vezes, que a gente está satisfeito com parte da decisão, quando for parcial. Deixar claro, muitas vezes, que em parte a gente está contemplado e reforçar, então, que a resignação é limitada a tal. Né? A gente tem que cuidar, e eu falo isso muito das mentorias que eu venho vendo até agora, então não é algo assim que eu estou falando de coisas antigas, não, estou falando de coisas que eu também estou acompanhando de vocês aí, ao longo de todo o ano. A gente tem que cuidar que a gente não está contando a história para nós mesmos, né? Então, daqui a pouco a gente está correndo, começando a contar a história, e ir para cima, e agredindo, e atacando, e sem uma devida contextualização. Então, tem que ter calma, calma e faz uma contextualização sobre o que aconteceu. Muitas vezes não é tão fácil, a gente já quer resolver, já quer ir direto ao ponto. Mas não é assim que as coisas funcionam. Infelizmente, né, a gente tem que, no Estado Democrático de Direito, também respeitar quem dá as decisões, a gente tem que respeitar o andar da carruagem, né? E fazendo a nossa parte, compressando tudo que é lado, né? Isso é verdade. É... Por isso que eu não avalio, e tome esse cuidado, não avaliem publicamente decisão de colega. Não se manifestem publicamente sobre decisão de colega. Vocês estão aqui para fazer o trabalho de vocês, não para ficar falando mal do trabalho dos outros. Eu não aceito vir falar comigo mal de colega. Doutor, eu estou trazendo uma causa que seu colega é péssimo. Não tem ninguém péssimo. Cada um tentou fazer o melhor que pode fazer. Que é o meu trabalho, é o meu trabalho. Não vem falar mal de advogado para mim. Sabe? E eu nunca processei, nunca vou processar advogado por questões processuais, técnicas. Sei que acontece, a gente sabe, porque a gente erra também.
né? Mas só quem tá no fio da navalha sabe, ou aprende, né? Aprende na, na marra, né? Na luta, na rua, na pista, como eu gosto de dizer. Só quem tá na pista sabe. Então, ah, a gente aqui não tá aqui para o outro lá fez assim, fez assado. Não, 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 não é uma boa conversa, ainda mais comigo. Tá? Nós vamos fazer o nosso trabalho. Tá? Então aqui a gente está dizendo o que a gente acha razoável de fazer em termos de encaminhamento. Tem vários modelos, vários cenários, várias situações de peça. Agora, a primeira coisa é contextualizar. Seja o mais abrangente possível no que toca o andamento do processo. Né? E a partir daí, o segundo ponto ele passa a ser a dialeticidade, o enfrentamento. Né? Tá contextualizado? Tá. Tá delimitado? Tá. Muitas vezes é bom a gente falar que a gente gostou de parte da decisão, é bom. É bom. Muitas vezes nos serviu aquela parte da decisão ali, na forma como foi conduzida, respeitou as questões trazidas, né? A gente delimita, né? E aí nós vamos pro pau. Né? Então, aí, num ponto segundo do recurso, seria o ponto mais apropriado para a gente trabalhar das impugnações, né? Das impugnações, dos elementos que envolvam realmente a dialeticidade. Tá? No meio disso, podem ter questões preliminares, né? Que podem ser trazidas, né? Que são questões preliminares que envolvem decisões interlocutórias que se desenvolveram ao longo do processo, que eu vou ter que recorrer agora, especialmente envolvendo o cerceamento da defesa, alguma prova que deixou de ser feita, alguma circunstância que deixou de ser feita, que eu posso trazer em preliminar. Né? Evidentemente que sim. Uh, se eu for fazer o recurso de apelação, aí eu tenho que fazer o recurso mais completo possível. Eu só não vou trazer em apelação aquelas decisões interlocutórias que deveriam ter sido objeto de agravo e não foram. Né? Essas não poderiam ser, pela preclusão, serem trazidas agora em apelação. O resto é importante a gente trazer para lavar a roupa suja, né? Vamos trabalhar, por exemplo, ali no bloco 2, um caso de aplicação de multa por não comparecimento em audiência. Bom, isso não é de agravo de instrumento, isso vai ser trazido em preliminar de apelação. Tá? Poxa, o cara aplicou 2% do valor da causa, não voltou atrás, juntei documentos que eu não pude ir na audiência, chuva no Rio Grande do Sul e tal. Pode ter certeza que vai dar isso aí. Pode ter certeza. E aí, Jéssica, essa vai rolar, né? Essa tá caindo de maduro aí que nós vamos se complicar aqui, né? Vai vir algum despacho dizendo, não, tinha que ter na audiência, de barco, não sei o quê. Então, se tiver uma decisão dessa, professor, eu vou fazer um mandado de segurança. Vai fazer nada. Vai fazer nada. Vai perder tempo. Vai perder tempo que ainda vai, vai ter uma resposta ruim, né? Porque o sistema prevê uma preliminar de apelação. Mas a ideia, então, da dialeticidade é a gente explorar o máximo possível a decisão judicial, os argumentos da decisão judicial, enfrentar. Há quem goste sempre de transcrever, né, o trecho da decisão judicial para, em cima do trecho, esmiuçar. Tá? É critério. Ajuda na dialeticidade, ajuda. Ajuda. Sempre ajuda. Né? E faz o recurso. Faz o recurso. Não protocola no dia. Deixa ele amanhecer. Tá? Deixa ele amanhecer. Não vai esquecer o recurso também, né? Que agora eu tô tão paranoico que eu acordo de madrugada e vou rever meus prazos agora. Agora eu já não sei se eu já fiz o prazo, já fiz 2 vezes o prazo. Aí eu entro, é PROC. Aí eu
Aí eu risco de novo. E riscar aqui agora meus prazos que eu fiz essa semana. Então, mas deixe o prazo dar uma amadurecida. Por quê? Para dar uma limpada, né? Muitas vezes a gente pode ter sido um pouco pesado em alguma parte que não merecia, não precisaria, né? Não que não merecesse, mas daqui a pouco não resolve, né? Não resolve. Hoje eu vi num programa de rádio uma muito boa, que eles estavam discutindo no programa lá, mas eram dois velhos que já faziam 20 anos do programa, né? E discutindo de novo e tal. E aí diz que tinha um terceiro lá junto, e aí diz que um dos velhos se irritou, esse é o porta-fora, o terceiro foi atrás dele. E aí o velho falou lá para, olha, hoje eu vou dar um soco lá na cara daquele que tá lá dentro, lá, hoje eu vou vontade de me dar um soco lá, derrubar os dois a dar. E aí o cara que tava saindo com ele, o assessor dele, disse assim o seguinte para ele, mas me diga uma coisa, vamos pensar sobre isso. Se tu der esse soco agora, mas vai resolver o problema de vocês dois? Aí diz que o velho ficou, não, pensou. Não vai resolver nada. Esse cara vai continuar do mesmo jeito. Né? Não, porque o assessor é esperto, deu mais desperto. Ó, me diz uma coisa, se resolver, eu vou lá e pego ele, seguro ele, tu vai lá e dá esse soco, derruba ele. Vou lá segurar ele. Mas vai resolver? Então a gente sabe que algumas vezes, algumas posturas, alguns comportamentos, juízes do interior e tal, algumas circunstâncias a gente sabe que não vai resolver escrevendo de um jeito mais pesado, do jeito mais, sendo um pouco mais parcimonioso. Tá? Eu não gosto muito da firula, eu não faço, mas eu venho acentuadamente baixando. Cada filho que eu faço, eu vou baixando um pouco mais. Por isso que agora estou pensando em fazer o terceiro, Marimir, se tu concordar aí, então, se tu quer, a minha mãe em São Paulo, se tu achar que daqui a pouco aqui tá todo mundo apavorado, que ninguém quer saber de terceiro filho, mas é que cada vez eu vou ficando um pouco mais sereno nas minhas razões recursais. Que cada filho, problema vir uma terceira menina, problema não, né? Mas mais uma menina, também 3 meninas, também eu ganho música no Fantástico, né? Então tem tudo isso para pensar, mas não, não peticione no mesmo dia, porque daqui a pouco vai valer a pena segurar um pouco o tio aí e baixar um pouco a guarda. Agora, por que que eu também não peticiono de apelação no mesmo dia? Eu gosto de fazer tudo na hora, né? Eu chego, cálculo tudo da contadoria, tudo que é movimento, tudo que é coisa, eu já chego e faço. Pra mim não tem ruim. Chegou às 2 da manhã, eu faço. Chegou aí, vamos fazer. Faz logo, porque daí esse é um prazo que eu não perco. Né? 25 anos da advocacia e algumas histórias para contar. Chegou, faz. Não deixe para o último dia. Chegou, resolve. Eu vou pensar melhor. Vai pensar melhor numa manifestação? Interessa se é R$ 1.000, se é 1 milhão. Pega e faz a peça. Agora, o que me aconteceu é muito bom, que é o seguinte. O meu cálculo, 500 mil. Cálculo do INSS, 250. O ano, né, de impugnação do INSS, o INSS agrava, perde o agravo da impugnação, o juiz manda para a contadoria para expedir o precatório. O que a contadoria faz? Atualiza o cálculo do INSS. Aí, se você perde, você é advogado aí, perde o prazo, é expedido precatório com valor de 250, ao SESC, 250 mil a menos. Tu que tá na fronteira, tu já vai para o Uruguai, né? Tu é ali perto, tu já pega ali às 2 da manhã, vai a pé. Já guarda as coisas, já vai embora para o Uruguai, não volta, evidentemente, o que eu faria. Tá? Então, assim, aí é o seguinte, esperei hoje com calma para ligar meio-dia para a vara. Mas o que eu falei para esses assessores aí, porque é o seguinte,
Falei, todo mundo erra. Agora, o contador errar em cima de cálculo transitado e julgado ali na execução, não é para o contador fazer o que ele quiser, acha que tem que fazer, é para ele fazer o cálculo, né? Então, tome cuidado. Não tem prazo bobo, né? Tem prazo bobo, mas chegou, foi também. Chegou às 11 da noite. Falei, ó, pode ver ali, peticionei às 11h58. É, doutor, tá aqui 11h58. Então é o seguinte, ó, não é para mandar para o juiz isso aí. Isso aí é problema da contadoria. A contadoria que assume essa responsabilidade. E aperta a contadoria. E aperta a contadoria, porque não é fazer do jeito que eles acham que tem que fazer. Tem contador que acha que tem profissão de autônomo, é autônomo. Ele faz, ó, aqui eu acho que não é acho, porque passou uma impugnação inteira sendo discutido. Olha como é grave isso. Tava hoje ao meio-dia, aos gritos. Ah, doutora, porque não é o cliente que está atrás de ti já recebi e-mail. Eles não sei de onde que eles sabem. Eles vêm do inferno. Eles já sabem que deu 250 mil de diferença. Mas eles vão no carro, mas eu já sei, eu falei, eles vão começar a ir no cartório. Eles vão começar a ir atrás de vocês. Porque se não, estoura sempre no advogado, né? É impressionante. Então tá lá. E o INSS, o que vocês acham? O que o INSS fez? Jéssica, concordou com os cálculos da contadoria. Olha que maravilha. Não, o INSS concordou. Já viu essa? O INSS, em vez do INSS, agora eu vou fazer uma petição ligando uma fé. Eu vou incomodar esse processo. Agora eu vou nominar. Eu quero saber quem é que é o procurador, porque não pode concordar com o cálculo da contadoria contra a decisão judicial. Não sei se eu tô muito nervoso hoje que eu liguei aos gritos lá, porque o procurador já concordou com os cálculos, Jéssica, do INSS, da contador. O procurador do INSS concordou com os cálculos da contadoria. Eles querem me enlouquecer, né? Sim, querem te enlouquecer. É ausência de boa-fé objetivo, Júnior. É isso? É isso, porque, senhor, claro, eu também, se eu puder, eu vou lá, eu concordo. Mas quantas vocês já fizeram isso? De dizer, ó, eu costumo fazer isso. Quando a contadoria erra a meu favor, eu costumo peticionar dizendo isso. Olha, estou trazendo o cálculo, meu cálculo, que é diferente da contadoria, tem uma diferença de 5 mil por esses motivos. Não foi feito. Claro, porque critério claro, né? Não foi feita uma compensação, foi um erro aqui, um erro ali. Daqui a pouco esse erro descobre lá na frente, vão alegar erro material e vão devolver esse dinheiro aí, a gente já sabe como é que é. Quando é contra o segurado, tudo erro material, aí eles vão devolver esse valor aí. Bom, mas eu juntei todos esses assuntos e falei tudo que eu podia falar, já que eu não podia me mexer na chuva lá, né, onde eu estava lá em Porto Alegre, tudo que eu podia falar, eu falei, né? Porque realmente, e depois eu vou entrar no intervalo para ver se eles mandaram para a contadoria esse processo, né? Mas quero fazer uma live terça-feira, a nossa live que é aberta, né? A nossa live que é de reforço. Vamos fazer uma live terça-feira sobre contadoria, porque isso pouca gente fala, né, sobre essas atribuições aí, e dessa vez eu fiquei preocupado, porque eu praticamente, que hora o senhor dorme, professor? Isso é economia interna, isso é economia interna, tem a ver, talvez não durma, diz a Júlia, mas a questão é que quando a gente acha que tem um pouco de tranquilidade no processo, né? Ah, vai tomar ciência lá da intimação, lá da expedição do precatório. Aí aparecem coisas que nos assustam. E repito, não passou pelo juiz, né? Não, foi um despacho de atualização dos valores para a contadoria, né? Muito bem, muito bem. Mas os servidores, pelo menos a maioria dos servidores são muito bons, e por isso que a gente tem que conhecer os servidores, né? Eu sei que a Jéssica trabalha muito aí com isso, como a gente é próximo, né?
a gente tem que conhecer o servidor pelo nome, né? Cheguei lá e falei assim, ó, nominei ele. E ele disse, bah, doutor, quando o senhor liga, eu sei que é complicada a coisa. Quando o senhor liga, o senhor não liguem sempre. Também tem essa. Não seja o chatinho lá da segunda-feira, né? Porque ele falou, bah, o doutor Rubinho na linha, o que que rolou? Isso, subiu o gato no telhado aí, ó. A contadoria fez um negócio aí que não dá para entender. Não dá para entender. Tem que, né, dar um puxão de orelha lá, porque se cada um começar a fazer as coisas do jeito que achar da cabeça, sem olhar o processo e sem fazer cálculo pela sua justiça e por equidade. Falando em equidade, não esqueçam aí, decisão do STF essa semana. Atenção, professor Rubim, suco detox, ó. É verdade. Tô agora nos sucos detox. Eu Desinchando. vi de relance e pensei que era uma caipirinha, porque eu vi muito de relance quando tu pegou o copo. Não, mas olha o tamanho do copo, mas era uma caipirinha. Caipirona. Era uma daquelas. Daquelas caipiroscas antigas, aquelas grandes, né? É, desinchando para os eventos presenciais. Agora é tema aqui dedicado, desinchando para os eventos presenciais. Fitras não sei se é, mas é. Agora é caipirosca de. Tem um monte de coisa. Muito bem. Então, estava dizendo da equidade para vocês e a sexta insana é isso também, né? É tudo um pouco, tudo junto, misturado, que a gente vai fazendo as construções. É STF importante, decisão de que os honorários por equidade não são da esfera do STF, não. Portanto, confirmado o tema 1076 do STJ de que o, o, os honorários eles vão ser devem ser pagos, né? Conforme os critérios legais estabelecidos no artigo 85, parágrafo 1º, especialmente segundo e parágrafo 3º, né? Mas vocês me perdoem que eu não vou aguentar. Eu vou entrar no processo. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Remetido. 263. Barco. O cara falou comigo. O cara falou comigo às 13 horas e às 14 mandou de volta para a contadoria. Que legal, velho. Agora eu ia entrar aqui, porque senão daqui a pouco eu fico falando meia hora para vocês e não é isso. E tá aqui, ó. Cálculo matéria da Fazenda Pública urgente e remessa de retorno. Depois da minha petição aqui do evento 66, vem o evento 67. Cancelada a movimentação. Ah, tá. Do evento 63. Então essa aqui. Ele vai intimar o INSS. Olha só a isonomia, ó. Ele vai, ele, ele, ele colocou no sistema para o INSS ser intimado novamente depois, né? A prerrogativa, porque o INSS já tinha concordado.
Que baita sacada. Ele já colocou no sistema para ser novamente. Nesse vai ter que incentivar de novo. Ele deu um balão aqui, um balão, não, um balão processualmente coerente, né? Se ele mandou de volta para a contadoria, é praticamente ele dizendo que aquela concordância que o INSS teve não tem. Concordam? Não tem razão de ser, né? É isso aqui, então. Realmente, realmente deu certo. Então, assim, ó, né? Agora, essa é uma outra dica importante, até mesmo para recurso de apelação, hein? O que eu aprendi, eu não fazia assim, mas eu aprendi também conversando, né? Claro, com os assessores. Faço a peça primeiro, né? Ah, doutor, mas é um. Não. 23,58, tudo isso que eu te dizendo tá na peça. Tá? Não licitou aqui, mas é aquele feeling. Pá, professor, como é que eu vou ter esse feeling e tal? O feeling é quando, assim, ó, quando eles têm uma cagada muito grande que não é matéria de direito, tem que fazer o contato. Tem que fazer, tem que ter alguma interferência. Porque senão é aquela coisa que eu já aprendi isso com 25 anos de advocacia. Quando começa a entortar o tronco, quando dá alguma coisa errada no processo, e a gente demora muito para mexer nele, ele vai entortando, daqui a pouco a gente não sabe por que ele chegou naquele nível lá, de tão entorto que tá, e poderia ser corrigido anteriormente, né? Então, que legal. Remetidos os autos. É, é esse aí, Jéssica, no privado, tá? O, o andamento. Muito bem. Sobre a questão do recurso de apelação, ainda a título de introdução, eu quero voltar àquele ponto, aquela reflexão que eu estava fazendo com vocês, porque é uma reflexão nova que eu vim fazendo sobre essa questão da sentença ser procedente e não enfrentar a tese. Tá? Então, deixem a tese de vocês redonda. Não? Deixem a tese de vocês clara. Deixem a tese de vocês expressa, conforme for, né, a situação. Isso é para o processo previdenciário, para o processo civil. Quando eu falo em tese, eu estou falando em argumentos técnicos, mas também eu posso estar falando em argumentos probatórios, à luz do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, tá? Para mim, particularmente, né, esse é o artigo mais importante do Código. 489, parágrafo 1º, inciso 4º, porque ele vai dizer que o juiz ele pode ter a sentença considerada nula toda vez que seja capaz, né, a sua decisão de ser relativizada por elementos ou por argumentos fáticos ou probatórios que ele não tenha trazido no processo. É nula toda decisão judicial capaz, né, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, quando eu falar em elementos técnicos, tá, eu estou abrindo agora até para elementos probatórios. Elementos probatórios. Porque eu acho que algumas vezes também o juiz ele pode examinar a prova de uma maneira incompleta e que eu possa ter sido vencedor e mesmo assim isso pode me trazer algum prejuízo ali na frente. Exemplo, toda vez que o laudo oficial tu ganhar, mas aquele laudo é fraco.
Toda vez que tu ganhar um processo com uma aposentadoria especial, um benefício por incapacidade, um acidente de trabalho, e o laudo pericial é fraco. Agora, tu tem outros elementos no processo. Tu tem outros elementos no processo. Não. A gente examinou um caso aí, eu e a Jéssica, recentemente, que o laudo era fraco, matéria psiquiátrica, com relação ao nexo causal. O laudo era fraco. Podia dar para qualquer um dos lados. Agora tinha CAT juntada no processo. Tinha CAT, comunicação de trabalho. Com todo respeito, o juiz aí, sendo do interior, acho que não está tão habituado à matéria acidentária. Eu não sei se ele domina exatamente toda a nomenclatura, né, da acidentária. Poxa, mas a comunicação do acidente de trabalho é o documento mais importante do sistema aí. Tá? Artigo 22, parágrafo 2º da Lei de Benefício, que trabalha a CAT emitida por qualquer agente legitimado, não precisa nem ser da empresa, né? Pode ser o sindicato, pode ser um monte de gente legitimado. Então, vejam, toda vez que o juiz dá uma decisão que não enfrenta os meus elementos, meus argumentos, ele está trazendo uma decisão frágil que é mais fácil de ser superada no tribunal. Concorda comigo? Eu desde estagiário, os advogados mais velhos falavam assim para mim, né? Rubi é melhor uma sentença fraca. O tribunal passa por cima. Bom, então o que a gente tem que fazer? O que eu ando pensando? A gente tem que buscar tornar mais robusta essa decisão. E como é que a gente faz isso? Por embargos de declaração por omissão. 1022, inciso 2. Qual inciso? Omissão. Que reforço que a gente pode colocar na petição? Bem objetivamente. Quem quiser já fazer isso, né? Nas próximas horas ou dias. Prestação de jurisdição insuficiente. Excelência, com todo respeito, a decisão é boa, mas uma prestação de jurisdição insuficiente porque não examinou a CAT juntada. O senhor acha que essa CAT não serve para nada? É bom que diga. É bom que diga, até para, né, o devido enfrentamento aí do tribunal. Ou essa CAT serviu assim para sua fundamentação? Não, a CAT é fundamental, a CAT é importante, porque são argumentos que vão ser acoplados à decisão e que podem ser levados ao tribunal. Se o duplo grau de jurisdição ele realmente é princípio constitucional como ele é, se realmente a gente pensa o sistema como um todo, não só o primeiro grau, um sistema fechado, a gente tem que conduzir o juiz a pensar nas nossas peças que a sentença não vai ser o ultimato do processo. E essa decisão ela pode ser facilmente modificada pelo tribunal. E uma vez modificada pelo tribunal, nunca mais possa ser revertida essa decisão. Nem no mesmo processo pela preclusão, nem pela coisa julgada em processo ulterior. Então é muito grave o juiz deixar alguma coisa de fora. Se eu estou dizendo que é fundamental desde a petição inicial. Então o problema começa com a nossa petição inicial. Quando eu trabalho os argumentos técnicos e probatórios. E isso é time de elite. Quais são os elementos probatórios e quais são os elementos técnicos mais importantes? A gente tem que alegar. Ratificar e réplica. Isso tudo eu vou botando nos embargos, ó. Excelência, no evento 2 já falei isso. Depois em réplica no evento eu falei isso. Depois em memoriais do evento tal eu falei isso. Ou seja, eu estou há 5, 6, 7 eventos falando que tem que dizer sobre a CAT. E o senhor acha que... E a senhora acha que o juiz não é obrigado a falar sobre tudo? Eu sei que não é obrigado a falar sobre tudo, mas sobre esses elementos tem que falar. São sobre esses elementos que o tribunal vai ter que se manifestar também. São sobre esses temas e essas provas que vai recair o exame da matéria. Então é importante que isso seja claro, como forma de integrar o corpo da decisão judicial.
é um jeito diferente de ver as coisas. Não é o que geralmente a gente vai ouvir, não vai ouvir falar isso na graduação. E tradicionalmente também na pós não é, mas esse é um espaço de reflexão, da gente trabalhar a decisão ao nosso favor. Muito bem. Flopou, como dizem os jovens. Ou seja, flopou, não deu certo. Não deu certo. Linguagem. Deu 2 likes a publicação, flopou. Não deu certo. E aí? O juiz rejeitou os embargos. E aí? Bom, aí nós vamos para as contrarrazões de apelação. Mas aí nós vamos fazer, né? Uma preliminar nas contrarrazões de apelação sobre isso. Aí nós vamos fazer uma preliminar nas contrarrazões sobre nulidade da sentença. Nulidade da sentença por falta de prestação de jurisdição completa. Essa é a sacada. Essa é a nova sacada. Uma preliminar, primeiro porque o preliminar vai chamar a atenção do juiz, né? Mas uma preliminar de nulidade da sentença, se a sentença foi procedente, sim, mas na parte que não trabalhou com argumento técnico da parte. Mas não teria que fazer preliminar de apelação, então, professor? Não, porque tu não tem sucumbência. Tu não tem elemento de sucumbência. Tu vai ter que fazer uma preliminar. Não. Para fugir do elemento de sucumbência, uma preliminar de nulidade, mas levantando o tema dos embargos. Né? A fim de que a questão possa ser enfrentada. Não vejo outra alternativa no sistema a não ser essa. Né? A não ser essa questão da nulidade. Até porque, pelo 1013, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, o tribunal, uma vez reconhecendo, vai falar sobre. Então, o que eu quero? Que a gente force a barra aqui. Professor, não é forçação de barra? Então fica sem fazer. Eu vou forçar a barra. Pode ficar à vontade, fica sem fazer, meu amor. Eu vou forçar a barra por quê? Porque se o tribunal ele for enfrentar a apelação do INSS, ele vai ter que enfrentar minhas contrarrazões ali também. Ele vai ter que botar o dedo na ferida. Para dizer, por exemplo, que a CAT não está ali, que a minha tese não é bem assim. Porque eu teria elementos a partir daqui para fazer embargos de declaração de apelação. Tá? O 1013 vai regulamentar a teoria da causa madura e essas hipóteses de decisão nula, né? Nulidade da sentença por falta de fundamentação. 1013, parágrafo 3º, inciso 4º. Então é construindo. São construções. Construções. Para além do óbvio. Né? Para além do óbvio que é a sentença sem procedente. E tu embargar, perder os embargos, tu perdeu tudo, né? E aí tu vai apelar e vai fazer a preliminar de nulidade da sentença. Mas se tu ganhar o processo, tu vai ter que fazer essa preliminar em contrarrazões. Né? Tive uma sentença de procedência e o juiz foi omisso quanto aos argumentos probatórios. Um caso de fibromialgia e problema psiquiátrico, contudo, nada enfrentou da fibromialgia. É isso aí, contrarrazões de apelação
Não precisa, não, é sem efeito modificativo, né, Maria Catarina? É o contrário. É contra razões sem efeito modificativo, porque tu ganhou o processo. Olha bem, tu ganhou. Tu não teve enfrentado a tua tese que te traria uma posição de mais conforto no processo. Isso tudo decorre de uma ideia do que? Uma ideia de que o juiz está lá para enfrentar os argumentos fáticos e técnicos das partes, tá? E que consta desde o artigo 10, passando pelo artigo 11. E aí, então, o tribunal ele vai ter que enfrentar. Não tem outro jeito de fazer. Estamos pensando alto juntos aqui. Tu teve uma sentença de total procedência. Vamos de novo. Tu teve uma sentença de total procedência, mas o teu argumento, o argumento probatório, o argumento, teu argumento de prova, o teu argumento técnico não foi enfrentado. Com todo respeito, tu embarga de declaração dizendo isso. O juiz vai dizer, foi julgado procedente, paz e bênção. Tu não tem como apelar. Mas tu tem uma situação que pode te gerar um prejuízo. A partir do momento que, se aqueles argumentos não forem enfrentados pelo tribunal, e só aquele argumento levantado pelo juiz de sentença foi examinado pelo tribunal, e aquele argumento da sentença é frágil, o tribunal passa por cima daquele argumento e julga improcedente a causa. Tô claro ou não tô sendo claro ou não tô sendo claro? Então a gente tem que trazer isso de algum jeito. Sim, apelação não pode ser, até porque se transitar em julgado, ótimo. Talvez não seja nem tão ótimo assim, porque se for pensar para outro lado, daqui a pouco os caras entram com ação rescisória e reabrem tudo de novo. Então nem tão ótimo assim também, mas enfim, transitou em julgado, eles não apelaram, a gente não apela também. Professor, então faz um recurso adesivo. Não é caso de recurso adesivo, porque o recurso adesivo, ele é do mérito da sentença. Então tu ganhou, tu não tem adesivo. Tu vai ter que fazer uma preliminar de nulidade da sentença, dos embargos de declaração da sentença, em contra-razões de apelação. Com todo respeito, o tribunal está sendo chamado para examinar o recurso do INSS. Aí vocês vão ver a extensão do recurso também. Vocês também têm que ver a extensão do recurso. Vamos trabalhar isso no bloco 2. Por quê? Porque se o recurso do INSS não tratar do mérito, paz e bênção, transitor julgado, vocês não vão fazer isso em preliminar de contra-razões de apelação. Concordam? Imagina que o INSS recorre só de juro, correção monetária, honorários. Recorre só dos temas acessórios lá do 322, parágrafo 1º. Vocês não vão ser loucos de fazer contra-razões com preliminar, ficar levantando lebre para quem tá louco para se meter e falar de tudo um pouco que é o tribunal. Não, vocês vão fazer as contra-razões para dizer o quê? Para dizer o quê? Objeto do recurso, o INSS, só questões acessórias. O mérito transitou em julgado. Se transitou em julgado, o mérito, inclusive, já pode ser executado. Parcelas incontroversas, parcelas já transitadas em julgado. Captaram? Então, por que para contra-razões? Porque aí também tu sabe o tamanho da bronca. Agora, se o INSS vir querer lavar toda a roupa suja, então assim, vamos pro pau, vamos. E vamos com todo o material dos embargos, vamos fazer as contra-razões e vamos ficar preparado para fazer ali a sustentação oral, para fazer o acompanhamento. Não. Que história é essa aqui, doutor? De preliminar e contra-razões? Olha, excelência, ninguém falou da CAT, alguém vai ter que falar. Espero que sejam os senhores, né? Que é a ONU que não vai ser.
Já pede cumprimento da parte em controvérsia. Essa aqui tu aprendeu, né, Roseli, comigo? Essa tu já aprendeu, né? Professor, e quando o processo sobe reexame necessário sem a oportunidade de manifestação em contra-razões? Bom, é que o reexame necessário, ele é pelo novo CPC para causa de 1.000 salários mínimos, né? Aí tem que ser, aí tem que ver também se é o caso, né? Porque aí tu poderia peticionar. Me parece, né? Sobre os temas, poderia fazer uma petição. Até como uma questão de ordem, né? Começando por essa questão que é a questão envolvendo o próprio cabimento do resumo necessário. E segundo ali, que esses elementos são matérias de ordem pública, né? Fundamentação da decisão judicial. Não é muito comum, mas o tribunal pode anular uma decisão de ofício por falta de fundamentação da decisão, concordam? O tribunal pode dizer que não entendeu direito a coisa ali, não entendeu muito. Algumas vezes já vi algumas decisões ainda da segunda instância, até mesmo em juizados, né, anulando. Repito, não é a regra, mas então se o juiz pode fazer de ofício, a parte pode empurrar, a parte pode peticionar. Então, numa questão de resumo necessário dessas, aí me parece, Selma, que tanto pelo cabimento do reexame, quanto com relação à fundamentação, à nulidade, poderia ser feito em peça. Tá? Boa pergunta. Mas tem que tentar não subir, porque cada vez mais esse exame necessário não vai andar, né? Como elemento que possa modificar as decisões judiciais, né? Claro, tem a súmula 45 do STJ, reexame necessário só pode beneficiar a Fazenda Pública, isso a gente sabe, mas o novo CPC fala em 1.000 salários mínimos. 1.000 salários mínimos. Tá? Então é muito alto o valor. Então, se não chegar a 1.000 salários mínimos, tem que dizer: olha, excelência, por mais que o segurado ganhe de benefício aí. É muito, né? Então, 1.000 salários mínimos não vai atingir. Então, não é o caso de exame necessário. Não é o caso. Não é hipótese, não. De exame necessário.